Fala rapaziada da gasolina, você também, meu amigo, aí torcedor de outros clubes, o NSC com vocês. E nesse vídeo aqui, galera, a gente vai falar um pouco sobre essa situação do Remo com o Paraguaio. Vamos falar um pouquinho também, né, sobre a preparação do time que vai enfrentar o Confiança. E também vamos falar um pouquinho sobre o Confiança, time aí que tá vendo esse jogo como uma decisão. A gente vai falar muito sobre esse confronto ainda essa semana. Antes disso, peço para você se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações. Chegando a marca aí, meus amigos, de 40 mil inscritos, 2 camisas do Clube do Remo para você. Deixa o like, compartilhe nossos vídeos, é muito importante para o crescimento do nosso canal, sua interatividade, sempre comentando e compartilhando nossos vídeos, tá? Esse vídeo aqui é patrocinado pela Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros. Se você não se cadastrou ainda, clica agora aqui no primeiro comentário fixado, se cadastra para você concorrer aí a uma camisa do Clube do Remo. Estamos com 546, sempre confundo, né? 546 cadastros, 4 apenas para a gente sortear a camisa do Clube do Remo. Então já clica aqui e se cadastra na Bet Nacional. Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Rapaziada, primeiramente, bora comentar um pouquinho aqui sobre essa situação do Remo com o ex-técnico Gustavo Morínigo, né? Porque o Remo demitiu o treinador, né? A gente tinha falado que tinha saído como um acordo negativo. O Remo demitiu o Gustavo Morínigo, eu acho que até demorou. Talvez a situação pudesse estar um pouco mais tranquila na competição. Talvez até já classificado, né? Que o aproveitamento do Rodrigo Santana, apesar dos pesares, é muito bom, é excelente o aproveitamento dele. Principalmente dentro de casa. Só tem uma derrota em 5 jogos, né? 4 vitórias em casa. Eu não lembro de outro treinador que conseguiu isso na Série C nos últimos anos para cá. Então, a gente está aqui, né, falando sobre essa questão aí do Paraguaio. Por quê? Porque o Remo demitiu o Paraguaio. O Remo fechou um acordo com o Paraguaio e ficou de pagar ele parcelado. O Remo está honrando seus compromissos. E o Gustavo Morínigo, ele tem, né, uma boa relação com a diretoria. Apesar dele ter sido demitido, ele tem uma boa relação com a diretoria do Clube do Remo, né? O Remo está pagando ele ainda. E aí surgiram alguns boatos, né? Principalmente de um intermediador dessa negociação que está cobrando aí a comissão dele. O que eu sei é que o empresário do Gustavo Morínigo aí está reclamando, né? Assim, gente, eu não vou entrar nesse mérito. Por quê? Porque o Remo é um clube muito organizado. O Remo é um clube, né, que tem uma organização absurda, né? Onde o presidente do Condel não manda em nada, né? O presidente do Condel fica na dele. Onde os empresários, eles não indicam 2, 3 jogadores. A diretoria do Remo não aceita, porque a diretoria do Remo ela não tem preguiça de procurar jogadores. Ela vai no mercado atrás de bons nomes. O Remo só contrata bons jogadores, né? É um clube muito organizado, está na Série C por totalmente azar do destino. Uma consequência do destino aí, porque o Remo não merece estar na Série C. Quer dizer, a diretoria do Remo não merece estar na Série C. Quem merece são os torcedores, não é a diretoria que merece. Então o Remo é um clube extremamente organizado, que não acontece isso. Onde o presidente ele tem uma voz ativa, né? Por isso que eu não vou acreditar nesse papo aí que estão falando, tá? Mas, sobre o Gustavo Morínigo, ele... de fato, né, deveria ter sido demitido antes. Se o Remo está pagando o dinheiro para ele, mensal, eu acho que não tem muito que a gente comentar aqui sobre isso, né? É só um assunto mesmo para ficar tumultuando o ambiente se o Remo está pagando ele em dia. Se o Remo acertou com ele e está pagando ele em dia. Bora falar aqui agora sobre o Confiança, nosso adversário. Por quê? O Confiança perdeu os 2 últimos jogos. Tá certo que foram fora de casa. Foi pro Caxias e também tomou um 3-0 do Atlético. Em casa, a última partida do Confiança, o Confiança venceu por 4-1 a equipe do Volta Redonda, que vem queda livre na competição, né? O Volta Redonda teve uma queda de desempenho aí absurda, mas isso não tira o mérito da vitória do Confiança, que vai enfrentar a gente no sábado com a faca nos dentes. Essa é a expressão que eu vou utilizar aqui porque, de fato, eles estão vendo o jogo como uma decisão. Colocaram uma carga de ingresso boa para vender, para contar com o apoio do torcedor, e eles vão para cima do Clube do Remo. O Remo pode se aproveitar disso? Claro que pode. Se o Rodrigo Santana, que mesmo fora, né, porque o Rodrigo Santana está suspenso, mesmo fora, armar um time interessante para enfrentar a equipe do Confiança,
talvez a gente consiga até uma vitória lá dentro. Que eu não acho impossível não, gente. Aliás, se ele conseguir armar o time do Remo direitinho, o Remo consegue ganhar o Confiança lá dentro. Agora, eu tô preocupado com uma situação. O Marco Antônio tá fora do jogo. Ah, mãe, te preocupa o Marco Antônio estar fora do jogo? Porque o Marco Antônio, de fato, não vinha apresentando um grande futebol para ser titular. O problema é as invenções do Gustavo Morínigo. Você que está aí em casa, a imprensa paraense, o próprio Tonhão, eu, colocaríamos o Rodrigo Alves de ponta esquerda no time do Remo, para fazer essa função. Nós colocaríamos ele, até porque ele tem uma função também interessante de atacante, e eu queria mais ver esse cara em campo. Mas o nosso treinador, ele tem uma paixão platônica pelo Cachoeira. Então o meu medo é ele inventar esse Cachoeira de novo no sábado. Não foi confirmado nada se o Rodrigo vai ser mesmo o substituto do Marco Antônio. O grande problema é esse. É fazer o feijão com arroz. O Pedro Vitor não aguenta jogar um jogo inteiro. Hein? Coloca ele no primeiro tempo. No segundo tempo substitui pelo Kevin. Quando ele já estiver muito cansado. Porque o Pedro Vitor estava de fato mancando no jogo contra a equipe lá da Aparecidense, que ele fez o gol. Só que o Pedro Vitor caiu na hora da comemoração. E naquele momento ali ele machucou a perna. Tá? Não foi questão de lesão, não é questão de nada. Foi a queda do Pedro Vitor na comemoração. Tá? Então, isso aqui é só uma informação para você que estava aí vendo que o Pedro Vitor estava meio manquitolando. De fato, ele estava mesmo mancando, mas era a questão da queda que ele teve. Porém, o próprio Rodrigo Santana disse que o Pedro Vitor não tem condições de jogar um jogo inteiro. Coloca o cara no início do jogo. Quando ele cansar, quando ele não aguentar mais, e você vê que ele não está mais rendendo, tira ele e coloca o Kelvin, coloca o Ronald. Você tem opções para isso. Agora o Remo tem que entrar e fazer um resultado no primeiro tempo. Colocar a pressão para o adversário. Por quê? Porque se o Confiança tomar um gol do Remo e o Remo souber administrar, as oportunidades elas vão aparecer. Porque o Confiança ele vai se abrir ainda mais para o jogo. Porque para o Remo interessa uma vitória. Só que para o Remo, um empate não é um resultado tão ruim assim se o Remo ganhar o Londrina em casa. Se o Remo fizer o dever de casa e depois bater o São José lá dentro. Não é. Não é um resultado terrível. Agora, para o Confiança empatar, na situação que o Confiança está, é terrível, gente. É terrível. Os caras estão ali a um ponto do Z4. Se eles empatarem com o Remo, capaz de terminarem a rodada no Z4. Agora o Remo precisa se aproveitar disso. A condição está a seu favor. Ah, Wayne, mas se o Remo empatar, o Remo vai sair do G8. Calma, meu amigo. Calma. Tá. O Remo, se empatar, só vai precisar fazer o dever dele. Que é ganhar o Londrina em casa e ganhar a equipe do São José lá no Sul. Mas se vencer também, encaminha muito a sua classificação. É óbvio que eu vou cobrar a vitória. E dá para o Remo ganhar o Confiança lá dentro. Se o nosso técnico não inventar, fizer o básico, dá para ganhar. Porque é aquilo, se ele colocar o Rodrigo Alves, colocar o Pedro Vitor, eu não vou criticar aqui a escolha dele, porque ele está colocando o melhor que ele tem. Essa que é a verdade, ele está colocando o melhor que ele tem. Deixa aí seu comentário, quero saber sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau.